Oi, gente, eu me chamo Júlia, essa é a Natasha e estamos começando mais um TO em Casa. A gente vai para a parte 2 do vídeo sobre impressão 3D, que eu trouxe a Natasha para falar sobre. Então, se você não viu a parte 1 desse vídeo, clica aqui em cima, ó, que vai estar aparecendo a parte 1, tá bom? Então, eu queria te perguntar, quando a gente trabalha em tecnologia assistiva, de início com a TO, a gente vê muito EVA, a gente vê muito isopor, a gente vê muito papelão, a gente vê muita gambiarra, a gente vê muitas essas coisas assim que me irritam um pouco, pessoalmente. Mas tudo bem, faz parte. E aí eu queria perguntar, assim, se é o fim dessas coisas, se é o fim da gambiarra com a impressão 3D, ou se não, se ela vai continuar sendo utilizada. Olha, eu acredito que não, porque assim, depende muito daquele público que você trabalha, né? Tem públicos que realmente não têm condições financeiras de se investir, assim, num material um pouco mais trabalhado, que é o que é da impressão 3D. Não tô dizendo que o que sai da impressão 3D é caro, tá? São materiais acessíveis, porque os materiais são baratos, a impressora 3D também tem um custo bem mais baixo, mas mesmo assim a gente não consegue bater um custo, por exemplo, de um EVA. A gente compra aí uma folha de EVA grandona por R$1 e consegue fazer milhares de coisas. Então tem realmente um público que não vai ter condições, né? A não ser que seja, por exemplo, dentro de uma clínica, um hospital, alguma coisa voltada para o SUS, que compre, né? O serviço compre e o terapeuta consiga manipular e oferecer isso para esse tipo de público. Mas tem públicos que a gente sabe, né? Atendimento de home care, por exemplo, tem muita gente que é atendido via convênio, eles já têm que ter um gasto com outros tipos de equipamento que são essenciais para a vida, que é, por exemplo, BIPAP, CPAP, né, que é uma coisa mais da físio, às vezes investir numa questão de tráqueo, qualquer outro tipo de material que seja essencial para a sobrevivência. No nosso caso, a gente não vai imprimir materiais que são essenciais para a sobrevivência, não por enquanto, acredito que a gente vai chegar nesse futuro, né? Mas é justamente pelo fato de eles terem outros investimentos a se fazer, eu acho muito complicado a gente pensar na retirada dos materiais que a gente já usava, né? E eu acho essencial que continue sim, até porque a impressão 3D em si, eu falo isso para todos os meus alunos, a gente não pode descartar o uso de outros materiais. Então tem muita coisa, muita adaptação que eu faço, que eu acabo comprando, por exemplo, ímã, uma mola, elástico, então que a gente pode adicionar nos nossos materiais de base, que é o da impressão 3D. Então, acho que tem que continuar assim, principalmente o termoplástico aí, que acho que tá na mão de qualquer TO, né? Eu acho que precisa continuar, não tem como. A gente tem que pensar em todos os tipos de público, né? É verdade. E assim, a impressão 3D, ela é o futuro ou ela é o presente para TO? Eu acho que é o presente e, na verdade, tá bem atrasado, né? Já devia ser passado e continuar no presente. Eu acho que principalmente depois que a gente não passou, né, ainda, mas estamos no meio de uma pandemia, a gente tá vendo que a impressão 3D, ela pode ser muito útil para várias áreas da saúde. E na terapia ocupacional, pelo fato de a gente trabalhar muito com materiais, eu acho que ela é essencial, né? Ela já devia estar dentro da TO, a gente já devia ter se apropriado disso há muito tempo. A única coisa, assim, que até me deixa um pouco triste, assim, de vez em quando eu vou pegar artigo científico para ler sobre o uso da impressão 3D dentro da TO, tem artigos que falam que na coleta de dados, os terapeutas ocupacionais falam que aquilo não é da TO, que a impressão 3D é de outras áreas da exatas, né, design, engenharia, e na verdade não. Eu acho que a gente tem que ser um profissional mais completo, tentar aprender um pouquinho da manipulação de uma máquina, até porque não é só a impressão 3D que é uma máquina, né? Pode ser uma máquina um pouco mais complicada, mas outras máquinas do nosso dia a dia já foram complicadas no passado e hoje se tornaram essenciais. Um computador é um exemplo disso, né? Um smartphone, a gente usa muito smartphone dentro de terapia hoje em dia, né? Tenho certeza que tem muitos terapeutas que carregam um smartphone bom justamente para adicionar na terapia. Então a impressão 3D é a mesma coisa, assim, é só a gente se apropriar mais disso, entender que é uma tecnologia nova, porém que ela pode ser usada por qualquer pessoa, né? Até para quem não tem ensino superior. Então acho que a gente já tá até atrasado, que a gente tem que correr para se apropriar disso e fazer disso um novo campo para terapia ocupacional. E aí, quando a gente fala de atraso em questão de Brasil, né, a gente pensa muito na saúde pública, às vezes, do país, né? E aí, como que a saúde pública ela vem se atrasando em algumas questões. E aí, principalmente quando a gente fala de impressão 3D, eu penso o quanto que seria difícil a implementação de uma impressão 3D dentro da saúde pública do Brasil. Você acha que isso é possível? Eu acho que
sim. Na verdade, eu acho que os serviços públicos de saúde estão vendo a necessidade da inclusão da tecnologia, porque para eles isso é baixar custo, porque a gente importa muita coisa. Tudo é importado, né? A maioria das adaptações, as melhores adaptações para AVDs que tem dentro do mercado hoje brasileiro são importadas. Então, assim, é melhor eles importarem e gastarem todo esse dinheiro, né? Ou é melhor você ter uma impressora 3D de baixo custo dentro do serviço e conseguir oferecer isso, né, para os pacientes, porque uma impressora 3D pode ter vida, assim, vida útil de 3, 4, 5 anos, às vezes 10, dependendo do valor da impressora, né? Então, se você dividir esse custo por tantos anos, para o serviço público é o ideal. E eles já estão percebendo isso, tem vários locais públicos, né, que atendem o SUS, que já tem impressora 3D. Teve vários TOs, assim, que vieram conversar comigo para perguntar como que eles poderiam fazer indicação de empresa, né, fazer o descritivo desse produto para que eles pudessem adquirir. Então, tem vários serviços que já estão se adaptando a isso, porque eles estão vendo que realmente administrativamente, né, falando, para eles é muito melhor. Então, isso com certeza eu acho que vai ser inserido, sim, dentro de todos os serviços públicos de saúde. Eu queria saber, assim, pessoalmente também, acredito que pela grande maioria ser estudante que me acompanha, como que a gente faz pra gente aprender um pouco mais sobre impressão 3D, como que a gente faz para estudar sobre, se existe alguma indicação sua de curso, de pós-graduação, especialização, algo do tipo. Hoje em dia ainda não existe nenhuma especialização, pós-graduação que fale exatamente sobre isso. Existem, por exemplo, na engenharia biomédica, na bioengenharia, existem vertentes que falam sobre isso, mas não especificadamente. E eles não vão ensinar numa linguagem que seja acessível pra gente que é da saúde e não entende nada de tecnologia, né? Assim, é bem complicado. No meu caso, por exemplo, eu fui autodidata porque eu cheguei a fazer alguns cursos, workshops, e eu não entendia nada, porque era um curso totalmente voltado para exatas. Então, eles falavam muitos termos técnicos que eu ficava lá, meu Deus, o que é isso, né? O que eu tô fazendo aqui? Gente, eu não tô entendendo nada. Então, eu passei a procurar pessoas que entendiam e que pudessem me explicar aquilo de uma forma que eu entendesse. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a pensar em abrir os cursos, que é o que eu faço bastante hoje, oferecer cursos específicos para esses leigos, né? Para essas pessoas que não entendem realmente nada disso. Às vezes a pessoa não sabe nem copiar e colar direito num computador, né? Usar uma ferramenta básica. Então eu pego lá desde o comecinho para a pessoa realmente entender o que é o que, né? O que é um código, o que é um arquivo STL, que é o que a gente usa muito na impressão 3D. Só que se você for num curso desse, para eles vai ser como se você soubesse já alguma coisa sobre isso. E você não sabe. Então, assim, é muito difícil. Todo mundo me pede muita indicação de curso. Eu não tenho como fazer esse tipo de indicação, justamente porque se eu fizer, eu posso até dando um tiro no meu pé, né? Porque a pessoa vai se frustrar ali dentro. Então, eu acabo não indicando. O que eu faço para quem não conhece nada? Indico canais de YouTube, Instagrams, de pessoas que já trabalham com isso de outras formas, claro, né? Fazendo materiais decorativos. Então, por exemplo, tem um canal que chama 3D Geek Show. Ele fala bastante sobre impressão 3D para leigos. Então, nesses canais você consegue ver algumas dicas, né? É bem basiquinho e eles também oferecem cursos, né, pagos. Mas só pelos canais já dá para você ter uma ideia de como funciona, as palavras básicas que você precisa saber dentro da impressão 3D. Isso já ajuda muito. Outro canal que também tem é o 3D Print Academy. Tem muita gente que fala que é puro marketing e tudo mais, mas não é. Tem muito conhecimento envolvido ali que a gente pode agregar, né, para o nosso dia a dia e trazer para a saúde, né? Independente de que área que a gente queira trabalhar, se seja só tecnologia assistiva ou se seja fazendo recursos terapêuticos ou outra coisa, né? Mas eu acho que esse é o melhor caminho para se conhecer. Hoje a gente vive num mundo de internet que tem tudo. Digitou no Google ali, vai achar muita coisa. Então, acho que essa é a melhor forma. Tá bom, Natasha. Eu quero te agradecer muito por você ter topado participar, ter disposto o seu tempo para estar aqui com a gente. E é isso, assim, muito obrigada. E se você é novo aqui no canal, se você está passando agora, tem uma playlist aqui de tecnologia assistiva. Eu vou deixar o card aqui em cima. E se você quer aprender mais, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da Natasha, tá bom? Pode passar para perturbar ela, porque ela responde sempre que ela lembra. E lembra de me seguir também aqui no Instagram, de curtir o vídeo, compartilhar com todo mundo. Beijo, gente.
obrigada, Júlia, pela oportunidade, obrigada, né, por ter esse canal para nossa área aí, acho que é super importante isso, como eu estava te falando antes, eu não tenho muita facilidade para fazer isso, mas eu admiro muito quem tenha e que consiga passar esse conhecimento, né, toda essa gama que a gente tem dentro da TO para todo mundo ter acesso. Então, parabéns pelo canal e agradeço demais pelo convite, fiquei bem feliz. E é isso, obrigada, Natasha, um beijo pro pessoal e até o próximo vídeo.